Meu nome é Felipe. Meu nome é Eduardo. E nós estamos gravando o trabalho para o professor Villanova sobre avaliação neurológica. A primeira parte do exame neurológico caracteriza-se pela observação. Nesta, iremos analisar fatores como locomoção, postura e estado mental do paciente. Num paciente rígido neurologicamente, espera-se uma posição quadrupedal fisiológica, uma marcha ordenada, sem demais particularidades, e estado mental alerta e responsivo aos estímulos do ambiente. Lembrando que o paciente deve ser observado frontal, caudalmente e lateralmente, em diferentes tipos de piso, que permitam uma tração adequada das quatro patas e também proporcione dificuldades, obstáculos na sua movimentação, como piso inclinado ou escadas. A parte do exame neurológico correspondente à palpação permite avaliar os sistemas tegumentar, muscular e esquelético, assim como estruturas mais específicas para esse tipo de exame, como as articulações, a cabeça e coluna vertebral. Esta avaliação deve ser feita de forma sistemática e ordenada, a fim de ter homogeneidade nos resultados e na determinação de irregularidades que possam estar indicando o local da lesão. Entre as reações posturais no exame neurológico, temos o teste da propriocepção, onde avaliamos as vias aferentes sensitivas, as vias proprioceptivas descendentes e as vias motoras descendentes neuronais. Avaliamos o animal retirando as extremidades dos membros torácicos e pélvico, uma de cada vez, da sua posição normal, e observamos quanto tempo ele demora para recolocar o membro na posição correta. Realizamos o teste até termos certeza do resultado positivo ou negativo. O teste a ser realizado é o teste do carrinho de mão, onde colocamos o paciente apoiado sobre os membros torácicos, carregando o peso da sua pelve apoiado. Dessa forma, estamos avaliando da mesma forma vias aferentes sensitivas, vias proprioceptivas ascendentes e vias motoras descendentes, porém, ambas do membro torácico. Neste teste, esperamos que o paciente consiga manter sua marcha ordenada apenas com os seus membros torácicos. O mesmo teste pode ser realizado também excluindo-se o estímulo visual do paciente, o que permitirá avaliar alterações mais sutis. A prova de M parada e M caminhada é realizada apoiando todo o peso do paciente sobre os membros pélvico e torácico de apenas um lado. Dessa forma, estamos avaliando lesões que possam ser unilaterais, e o que espera-se do paciente é que ele consiga manter-se apoiado nesses dois membros e realizar a caminhada de forma ordenada e efetiva, sem cair. Na prova de saltitamento, realizamos a avaliação de cada membro de forma individual, colocando o peso do paciente sobre este, apoiando os outros três na mão do realizador do exame e realizando o movimento de meia-lua, de forma que o paciente deve acompanhar o movimento apoiando o membro no chão. Da mesma forma que nos outros testes realizados, estamos avaliando vias aferentes, vias proprioceptivas e motoras.
A prova de reação à situação é realizada colocando um obstáculo frente ao paciente, como uma borda de mesa ou superfície em que ele possa apoiar posteriormente. Dessa forma, estamos avaliando as vias aferentes sensitivas ascendentes e vias motoras descendentes neuronais, sendo que o que desejado nesse teste é que o paciente apoie-se sobre essa superfície ao vê-la e, caso esteja vendado, quando entrar em contato com ela, também tenha o reflexo de apoiar sobre essa superfície. Para iniciar os testes de reflexos espinhais, avaliaremos o reflexo patelar, que é demonstrado a partir da percussão no ligamento patelar, onde estaremos avaliando o nervo femoral, e a resposta aguardada do paciente é a extensão do joelho frente à percussão. O teste a ser realizado é o reflexo tibial cranial, onde realiza-se uma percussão da crista tibial para avaliar-se o nervo fibular. Nesse caso, esperamos como resposta a flexão do tarso. O reflexo flexor de membro pélvico é realizado causando estímulo doloroso no espaço interdigital deste membro, de modo a avaliar o nervo ciático com a resposta esperada de retirada do membro frente ao estímulo. O reflexo radial do carpo é realizado com a percussão na inserção do tendão deste músculo, de modo a analisar o nervo radial com a resposta esperada da extensão do carpo frente ao estímulo. Reflexo tricipital, com a percussão na inserção do tendão desse músculo, de modo a avaliar também o nervo radial com a resposta esperada da extensão da articulação húmero-radioulnar. No reflexo perineal, a estimulação do períneo com uma pinça hemostática resulta em contração do esfíncter anal e flexão da cauda. Este reflexo testa a integridade do nervo pudendo e segmentos espinhais S1, S3 e cauda equina. Dados os reflexos espinhais testados, partimos para a avaliação dos reflexos de nervos cranianos. A primeira avaliação é do nervo óptico com o objeto. Como já se diz, o nervo óptico é avaliado a partir de um estímulo visual com uma bola de algodão ou de papel frente ao animal. A resposta desejada é que o animal acompanhe a trajetória do objeto com os olhos e a cabeça. O teste de resposta à ameaça avalia os dois olhos de forma individual e deve ser realizado com a mão em formato de concha ou com apenas um dos dedos, de forma a não deslocar uma coluna de ar na direção do animal e girar um falso positivo. Os nervos envolvidos, como via aferente temos o nervo óptico e como via eferente o nervo facial. A resposta esperada é que o animal pisque ou desvie do estímulo quando realizado. Avaliação do nervo facial. É realizada a partir de um estímulo doloroso na região dos lábios do paciente, com o auxílio de uma pinça hemostática ou outro objeto. Ela avalia a via aferente do nervo trigêmeo e a via eferente do nervo facial, sendo que a resposta desejada é a retirada do paciente da cabeça ou a contração dos músculos dessa região. O teste de reflexo palpebral é realizado com a ajuda de algum objeto, como cotonete, de forma a estimular a região da pálpebra e avaliar a via aferente do nervo trigêmeo e via eferente facial. A resposta do paciente esperada é que ele pisque frente ao estímulo. O reflexo corneano deve ser realizado aplicando sobre a córnea do paciente um estímulo por baixo ou de lado com a ajuda de um objeto, de modo que o paciente não veja. Esse reflexo avalia o ramo oftálmico do nervo trigêmeo e o nervo facial.
O que se espera é que o paciente rígido pisque os olhos durante o estímulo. O teste de reação ao estímulo da mucosa nasal é realizado com a ajuda de um objeto, por exemplo, uma pinça hemostática, de forma a estimular essa região. Assim, estaremos avaliando as fibras sensitivas do nervo trigêmeo e a resposta esperada é a retirada da cabeça do paciente de perto do estímulo. Reflexo pupilar, que será feito com auxílio de uma lanterna ou outra fonte luminosa, de forma a avaliar a via aferente do nervo óptico e a via eferente do nervo oculomotor, sendo que, frente ao estímulo luminoso, espera-se que a pupila realize miose, tanto no lado estimulado quanto de forma reflexa no lado contralateral. Nistagmo fisiológico é realizado avaliando a adaptação dos globos oculares frente à rotação de cabeça para ambos os lados. Desta forma, avaliamos o nervo oculomotor, abducente e vestíbulo coclear, sendo que o que se espera do paciente é a rotação da cabeça e acompanhamento dos globos oculares na mesma direção, de forma que há uma fase rápida no sentido do local virado e uma fase lenta contralateral. O teste a ser realizado é a avaliação do nervo hipoglosso, sendo que para esse é necessário o teste de tônus da língua. Para isso, precisamos abrir a boca do paciente e realizar tração sobre a língua do mesmo, sendo que a resposta esperada é a deglutição. Para a realização do teste do reflexo de deglutição, devemos abrir a boca do paciente e estimular sua faringe, de modo a avaliar os nervos glossofaríngeo e vago, sendo que a resposta esperada é a deglutição. A avaliação sensitiva envolve a participação dos nervos periféricos, medula espinhal, tronco encefálico e córtex prosencefálico. Em um primeiro momento, realizaremos a avaliação da dor superficial, a partir da apreensão da região interdigital de membros pélvico e torácico, sendo que a resposta esperada é retirada do membro afetado e principalmente o paciente olhar para esse membro, pois isso demonstra que ele está consciente do estímulo recebido. Caso o paciente não responda ao teste de dor superficial, será realizado o teste de dor profunda, o que não é o caso neste paciente mostrado. O teste a ser realizado é o teste do reflexo cutâneo do tronco, onde serão avaliados os ramos sensitivos de cada nervo espinhal através da apreensão da pele na região dorsal do paciente, com o estímulo esperado de contração da região dorsal, demonstrando a recepção desse estímulo e consequente processamento dele.